Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando a senhora vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. Presença convida ao vereador Fábio D'Alonso para a leitura do versículo bíblico. Pois não, senhor presidente, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Presidência convida o primeiro secretário, o vereador James Schroeder, para a leitura das correspondências. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do gabinete do vereador Jaime Evaristo o requerimento número 130/2019, que pede a aprovação desse plenário para a retirada do requerimento número 129 de 2019. Do vereador Lio Wilson Correia, o projeto de lei ordinária de número 92/2019, que cria o projeto Estudante Nota 10 no âmbito do município de Joinville e dá outras providências. Por último, também do vereador Lio Wilson Correia, o projeto de lei ordinária número 93/2019, que propõe que a Rede Municipal de Saúde e Assistência Social disponibilizará exame psicológico aos alunos da Rede Municipal de Ensino no início de cada ano letivo e de cada semestre. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Hoje não tem tribuna livre, Carlos? Não pode mudar. Tribuna livre, não há entidade inscrita para a tribuna livre, pessoa hoje, na tarde de hoje. Horário destinado aos partidos políticos. O PSD, por um tempo de até 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna até, diria que motivado pelo acontecimento dos últimos dias, que poderíamos dizer assim, que agitou um pouco a cidade de Joinville, e me refiro ao vídeo gravado pelo empresário Luciano Hang. Eu quero aqui resgatar nesta casa que há 1 ano atrás, mais precisamente no dia 10 de abril, esta casa, através de uma proposta feita por esse vereador, realizou uma audiência pública, aliás, uma audiência na Comissão de Urbanismo, presidida pelo vereador Jaime Evaristo, onde convidamos vários empresários, o Sindoscom, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, toda a classe, principalmente da área da construção civil, que já alertava deste problema, desse enfrentamento, dessa demora, dessa burocratização existente em alguns, principalmente no órgão ambiental da Prefeitura. Lembro perfeitamente das posições colocadas por alguns empresários, por alguns vereadores, mas a que me chamou muito a atenção, à época, foi até em tom de desabafo do empresário Ivandro de Souza. Faço esse relato, senhor presidente, porque, como falei, há 1 ano atrás nós havíamos esta preocupação, vereador James, desta demanda, dessa preocupação por parte dos senhores empresários. E aqui eu preciso fazer
uma meia-culpa. Meia-culpa essa que esta casa precisa fazer, meia-culpa essa que o Executivo precisa fazer, a própria classe que lá esteve representada também precisa fazer, porque pouco se avançou. E o que se avançou, talvez, quando enfrentamos uma justificativa de uma legislação municipal, estadual, ou um decreto da Comissão do Meio Ambiente, do CONDEMA, talvez não houve a persistência de tentarmos buscar, vereador James, uma solução. Esse é o sentimento que tenho com tudo isso que aconteceu. Quero dizer isso, senhor presidente, que faço esse relato aqui, senhor presidente, porque a Comissão de Urbanismo ontem aprovou uma solicitação para que voltemos a discutir esse assunto. Hoje a Comissão de Finanças também, da mesma forma, a mesma pauta. Mas aqui eu quero fazer um apelo, tanto a esta casa, como aos empresários, à secretaria, enfim, ao Executivo Municipal, que não tenhamos apenas uma audiência novamente, que tenhamos, sim, propostas para a resolutividade desse processo, para que tenhamos propostas para destravar, de fato, esse problema que tanto afeta a nossa cidade e tem afetado nos últimos anos. Precisamos deixar para o passado e olhar para a frente, buscando essa solução. Então, talvez, até falei ontem, vereador Jaime, na comissão, que vamos buscar modelos, cases em algumas cidades, estados que estão dando resultado e fazer comparações para que, de fato, tenhamos aqui, nessas audiências, algo que possamos ajudar a nossa cidade a crescer, ajudar o empresário se sentir motivado para empreender na nossa cidade, e não falo aqui para flexibilizar ou não, mas dentro, obviamente, da regra do jogo, de uma legislação clara, objetiva e que dê segurança para todos nós. Eu quero finalizar, senhor presidente, preciso só de mais um minuto, e volto aqui a essa tribuna que tenho defendido, e essa casa aprovou inclusive uma moção de nossa autoria, que talvez não vá resolver por inteiro esse problema, mas não tenho dúvidas que vai mitigar, diminuir. Proposta que, e aí repito aqui, hoje um dos enfrentamentos que se tem pelo o agente público, principalmente aquele que dá uma licença, o que fiscaliza, muitas vezes, vereador Roque, Vossa Excelência, que foi secretário como eu fui, sabe, e aí essa tese que eu defendo, que a partir do momento que há um questionamento pelos órgãos fiscalizadores, e cito aqui Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, que o agente político ele precisa, enquanto estiver no gozo da sua função, ser defendido pelo Poder Executivo, ser defendido pela Procuradoria do município. E faço aqui uma ressalva: se é uma legislação, precisa mudar a legislação federal, que o façamos. Conversei essa semana, inclusive, com o deputado federal Darcy de Matos a respeito disso, e faço aqui uma ressalva, que se no final dessa investigação, desse processo, enfim, houver uma acusação, aí sim, ele faça o ressarcimento ao horário público, mas se isso não acontecer, ele tem que dar essa segurança jurídica para esse agente público. Por quê? Porque não que seja uma regra geral, mas muitas vezes, na dúvida, o que acontece? O parecer é contrário. O próprio agente, para se sentir seguro, pede que vá à casa ao lado, o judiciário, para que ele tome a decisão, para que ele tenha novamente a segurança. Eu poderia aqui citar vários casos de profissionais da prefeitura que hoje enfrentam essa dificuldade. O vereador Richa, há muito tempo... Para concluir, vereador.
e volto à tona em virtude até da minha manifestação inicial. Obrigado, senhor presidente, desculpe ter estendido o prazo. Por um tempo de até 4 minutos, o PSC, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, internautas, eu vou no mesmo caminho do vereador Fábio D'Alonso. Quando, por requerimento do vereador Maurício Peixe, na comissão, e nós deliberamos, essa questão da audiência pública, como outras comissões também o devem fazer, porque como isso já vem de muitos anos, e cada ano estamos assistindo às mesmas coisas, as mesmas queixas, o mesmo travamento, e muitas vezes perdendo investimento, empresa na nossa cidade, para os municípios vizinhos. Isso nenhum governo quer, isso nós não queremos, isso a sociedade não aceita, isso não podemos aceitar. Somos cobrados por isso, o governo municipal é cobrado por isso, não podemos perder investimentos, e não queremos perder investimento, precisamos de trabalho, a sociedade vive disso, tem que gerar economia, e quando é solicitado um projeto, uma licença, demora alguns meses e, em muitos casos, anos. Não digo em alguns casos específicos. Sabemos que a luta do governo é tentar destravar isso. Já em algumas reuniões passadas, nós discutimos aqui, vereador Fábio D'Alonso lembra, se era falta de profissional, engenheiros, arquitetos, se era falta de profissional para poder as coisas deslanchar, sair da gaveta. Sabemos que o servidor cumpre 6 horas, e para analisar alguns projetos leva algumas horas, para dar o parecer leva algumas horas, e nós chegamos ao momento de perguntar ao responsável, se era, vereador Jaime, se era falta, lembra, Vossa Excelência, se era falta de profissional, porque daí teria que abrir concurso, daí teria o motivo do atraso, da demora, porque qualquer pessoa, mesmo que seja um empresário, ou mesmo que seja pessoas, o cidadão, se ele precisa de qualquer documento, ele não pode levar 1 mês, 2 meses, 1 ano ou mais, não pode, desmotiva totalmente, quem perde é a cidade. Então, por isso, essa audiência, vereador líder do governo, é importante para ouvir do órgão competente o porquê da demora, ouvir os conselhos urbanísticos, por que esse travamento, por que perdemos empresas, vereador Roque, em Joinville, para municípios vizinhos. Quando é a questão do meio ambiente, tudo bem, coisas específicas temos que analisar, mas tem casos que não. Sabemos do esforço, da dedicação, temos um governo que é um empresário também, ele quer desafogar tudo isso, sabemos, vereadora Tânia, não há travamento do executivo, e verificar a melhor forma. Algumas cidades, lembramos, vereador Odir, que tira a licença o mais rápido possível. Falo aqui, um dia, vereador Nifo está dizendo um dia. Por isso, vereador Nifo, temos que saber por que a demora. É bom nós estarmos esclarecidos disso, vereador James. É importante. A sociedade cobra de nós, cobra do executivo. Algum culpado tem? Não estamos aqui para citar, apontar o culpado, não é isso. Mas não podemos perder investimento na cidade. Não podemos deixar o cidadão que paga através dos seus impostos
ficar aguardando algo que muitas vezes pode ter a solução. Então, essa audiência é importante para ouvir esses esclarecimentos, ouvir as queixas, os reclames dos nossos empresários, das pessoas civis, das pessoas que muitas vezes precisam do órgão para poder liberar o seu negócio, para poder produzir, para poder ampliar, e nós não podemos deixar de ouvir. Eu tenho dito que nós somos, para me encerrar, senhor presidente, nós somos os ouvidos do cidadão. Nós ouvimos, vereador Iracema, vereador Ninfo, nós ouvimos. Nós somos os olhos, por isso nós estamos aqui e somos a voz. Se não ganhar na força, não vamos ganhar na força, não é por força e nem por violência, mas nós podemos se unir em busca do resultado para que Joinville ganhe com isso. Então somos os olhos, ouvimos, olhamos e vemos, os ouvidos e a voz, e além disso, somos a força parlamentar em cobrar essas reivindicações que são muito justas. Obrigado, senhor presidente. Vamos cumprimentar o nosso presidente da Sanjo, que esteve na tarde hoje com a gente, e também o secretário de Saúde de Garuva, o Roland, amigo nosso de Joinville, o Jônio do Pedala também presente, Reinaldo do Coman, vários colegas no plenário, os assessores dos colegas vereadores. Sejam todos muito bem-vindos na Casa do Povo. A segunda votação. 2 minutos para ele. Por um tempo de até 2 minutos, vereador Jamo Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores e a todos que assistem a essa sessão. Toda essa polêmica, né, que começou no final de semana e se estendeu ao longo dessa semana, traz para a luz do dia um problema que é crônico de Joinville, e não é apenas dessa gestão. Na verdade, a cidade de Joinville, por ser a maior cidade do estado, não pode sequer ser comparada, né, com Araquari, Garuva, os municípios em torno, onde se alega que há mais celeridade para o licenciamento. Essa celeridade, óbvio, se dá porque lá a demanda é menor, né, mas há também uma perigosa pessoalidade no trato. Eu digo perigosa porque, na medida em que a discricionariedade reina e não a regra, nós podemos ter, sim, problemas muito sérios. Mas é óbvio, evidente, que nós temos problemas estruturais e que podem ser resolvidos. O vereador Fábio D'Alonso, já que me antecedeu, colocou algumas das questões que nós conversávamos hoje pela manhã, né? Um dos gargalos está lá no licenciamento ambiental e que nós poderíamos simplificar. Poderíamos simplificar diminuindo a fila da demanda, retirando da necessidade de licenciamento uma série de atividades que só Joinville exige licenciamento ambiental. A legislação estadual não exige, muito menos a federal. Então, aqui chamamos para a responsabilidade do município uma série de ações que nós não precisaríamos estar licenciando. A outra questão que precisa ser levada em conta é o que já existe efetivamente no Brasil afora e até no estrangeiro, que é a autodeclaração. A prefeitura chama para si a responsabilidade de julgar se uma determinada ação que se pretende licenciar é ou não licenciável. Ora, é para isso que tem responsável técnico, assina a anotação de responsabilidade técnica e coloca junto. Se for uma questão de baixo impacto, autoriza e depois fiscaliza para ver se falou a verdade. E caso tenha faltado com a verdade ou esteja realmente colocando em risco o meio ambiente, existem canais administrativos e legais para processar
de maneira exemplar aqueles que tentaram fraudar. Mas um sistema eletrônico de autodeclaração seria o suficiente para desafogar essa fila. Para concluir aqui, senhor presidente, mas a questão do licenciamento ambiental, que passa também pela segurança jurídica aos técnicos que dão pareceres, afinal de contas, contestar parecer ambiental e dar opinião sobre jogo de futebol, todo mundo no Brasil faz. E para que o técnico que assinou responda a algum questionamento na justiça, ele terá que constituir um advogado que cobra com certeza muito mais que o salário que ele recebe da prefeitura. Então há sim que ter suporte jurídico à disposição. Isso também destravaria muita coisa. Mas eu quero dizer que não é só no licenciamento ambiental que está o gargalo. Nós precisamos, com certeza, fazer com que os sistemas de banco de dados da prefeitura comuniquem-se entre si. Hoje, o sistema da Secretaria da Fazenda com o cadastro técnico não se falam. Quiçá com o sistema da SAMA. Obrigado, senhor presidente. Isso ainda é na base do au-au. Brincadeira que eu faço é porque aquele documento ao secretário tal para dar resposta sobre isso, ao secretário do AC das Contas para dar resposta sobre aquele outro negócio, quando poderia simplesmente haver uma integração do banco de dados em várias pontas do sistema e cada um só abastece o seu e ao final o munícipe tem o resultado muito mais rápido, muito mais ágil, porque um documento para trocar de sala leva uma semana, um mês, um ano. Então, algumas ações aqui eu tenho certeza que poderiam ser colocadas em prática já. Essa casa tem um condão de discutir essas questões da sociedade, mas a solução cabe ao Executivo. O Executivo precisa vencer algumas barreiras internas, inclusive, para colocar em prática essas ideias que não são minhas, não são novas, são conhecidas, mas que, por diversas razões, que não há espaço aqui para dizer, não permitem o avanço. Então, que bom que tenhamos aqui uma discussão profícua, mas que os encaminhamentos que essa discussão gerar, encontrem eco lá no Executivo e que nós possamos ver essas questões estruturais resolvidas. Com isso, sem abrir mão da segurança jurídica, sem abrir mão da transparência, sem abrir mão da proteção da qualidade de meio ambiente e da vida do cidadão joinvilense, nós consigamos fazer com que aqueles que querem empreender na nossa cidade possam trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Pelo tempo de até 2 minutos, prós. Vereadora Ana Rita Abrimão. O MDB, por 10 minutos. Concedo, então, minha palavra por 5 minutos, vereador Roque. Podemos dividir? Boa noite aos componentes da mesa, os vereadores aqui presentes, público presente, público que nos ouve, que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Pois é, eu ouvi aqui nas falas anteriores que nós temos um problema em Joinville e esse problema é crônico, problema que persiste, vereador Jaime Evaristo, e vereadores que por aqui já passaram por várias e várias legislaturas e sabem que tem coisas que persistem aqui em Joinville e que nós precisamos, ter um olhar diferenciado. E eu estou aqui no Legislativo há 45 dias e prego que nós temos que nos unir em torno da busca de soluções para fazer com que a nossa cidade, vereador Fábio, que ela continue sendo a locomotiva do estado de Santa Catarina, que ela continue sendo a cidade
com a terceira maior cidade do sul do Brasil, que ela continue sendo a potência que é para o sul do Brasil e fonte de inspiração para o Brasil inteiro. E nós temos esses problemas que, com certeza, o nosso executivo, eu estive no executivo até esses dias e sei do que estou falando, vereador Richard, que o executivo jamais se furtou de buscar soluções e soluções rápidas para os nossos problemas. E nós temos aqui em Joinville uma legislação, por exemplo, a questão da cota 40, que nós precisamos, e essa questão veio à tona, né? A questão da mineração de terrenos que baixaram da cota 40, e como é que nós vamos fazer com que esses terrenos, essas terras possam ser utilizadas. Isso passou aqui veio do Executivo, uma proposta de mudança, veio do Executivo para o Legislativo fez as suas emendas, certo, vereador James? Que foi para o Conselho da Cidade e esse processo está tramitando. Precisamos resolver o mais rápido possível. Além dos problemas que já foram levantados aqui, eu imagino que nós devemos de fazer, e eu sou da área da construção civil também, eu sou engenheiro civil, sei dos problemas para se obter licenças ambientais, que são leis, vereador Richard, que são leis federais que têm que ser seguidas aqui. Lembro do nosso saudoso Luiz Henrique, que tentou fazer mudanças aqui no estado de Santa Catarina, e tivemos problemas até nessa proposta de mudança de legislação, para aproveitamento de margens de rio e, enfim, se tem procurado soluções para os nossos problemas, mas nós também temos, o que foi levantado aqui, problemas, porque o nosso profissional, o funcionário, quando ele assina uma licença, vereador Ninfo, ele passa a responder por essa assinatura. E aí, bem lembrado pelo vereador Fábio D'Alonso, nós temos que também proteger o nosso servidor público, que assina, e se tiver algum problema, ele vai arcar com as consequências. Então tudo isso tem que ser trabalhado, e aí eu conclamo a Câmara de Vereadores, nós precisamos sim, nós vamos ter aí essa reunião, essa audiência pública, nós precisamos nos unir, nos juntar em torno desse problema, e buscar uma solução o mais rápido possível, para que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo com muita maestria, fazer com que a nossa cidade continue sendo a primeira de Santa Catarina, a terceira do sul do país, e uma cidade que continue sendo atração para empreendedores, atração e fonte de inspiração para o nosso país. Era isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Vou conceder o restante tempo do PMDB a mim. Com a palavra, o vereador Cláudio Aragão. Senhora presidente, vereadora Ana Rita, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente, telespectador da TV Câmara, aos nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Hoje à tarde, professor Roque, recebi aqui na Câmara uma preocupação. O vereador Fábio, na ocasião, chegou no gabinete e vieram procurar essa casa, a UDESC. Está tramitando no orçamento do Estado um corte de 10% no orçamento da UDESC, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. E a UDESC nos procurou na tarde de hoje, a reitoria local, reitoria até estadual, aqui na casa, e eu me prontifiquei, e a minha fala com os colegas vereadores, inclusive no dia 3 de maio, vai ter uma visita que já está agendado do deputado Fernando Krellig, lá também com eles, e eles vieram convidar a Casa Legislativa para estar junto lá com eles. Eu vou depois trazer o horário, até fazer um convitinho, colocar ali no nosso grupo, se não me foge a memória, às 10 horas da manhã.
que é um apelo ao senhor governador que, sei lá, possa cortar, mas não cortar a educação, né? Então, a nossa UDESC é um pulmão para a cidade. A nossa cidade, ela é uma cidade que precisa muito da área tecnológica e nós dependemos muito da UDESC. Então, o professor Roque domina essa matéria também, peço que o senhor, né, abrace essa causa, assim como cada colega vereador. E eu tomei por iniciativa, vereadora Iracema, de nós fazermos, vereador Jaime, vereador Jordão, uma moção apelativa dessa casa para que não se mexa no orçamento da UDESC. Tirar a condicionalidade de se formar tecnologia, de se formar novos homens, novas mulheres para o mercado de trabalho, professor Jaime Schroeder, assim como é conhecido, aí não tem, né? Isso não dá para admitir. Então, a gente também fala agora para os nossos deputados, essa casa vai abraçar essa causa por Joinville. Eu estou preparando a moção em nome de todos os colegas vereadores, não só do Cláudio Aragão. Eu gosto de tratar esse assunto em nome do Poder Legislativo e para que nós, vereadora Ana, possamos dizer ao governador, dizer ao secretário do Estado que faça qualquer coisa, menos tirar da educação. Cortar o orçamento da educação é andarmos para trás. Jones do Pedala, é andarmos para trás. É inadmissível que nós possamos aceitar isso. E isso está previsto. Hoje, a gente já viu que a Assembleia tinha aprovado um repasse da receita líquida de 15% à saúde pública. Infelizmente, a Justiça deu ganho de causa para o Estado. Vai voltar no percentual que era. E a pergunta é essa: como que ficam os municípios se diminui o repasse na área da saúde também? Então há um complicador. Eu acho que o governo, gestores, nós, por exemplo, aqui, Joinville, somos a cidade do país que mais investe em saúde pública. A segunda cidade do país que mais investe em saúde pública. 39% da nossa receita. Não tem cabimento isso. Se nós analisarmos isso, é desumano, vereador Jaime. E hoje ainda quero cumprimentar o prefeito Udo na tarde de hoje. Ontem o prefeito entregou a nova ala do AVC e hoje entregou a nova unidade do Morro do Meio, do posto de saúde. Estivemos lá presente, vereador Liilson, vereador Roque Matei, o vereador Cláudio Aragão. Estivemos lá na tarde de hoje no Morro do Meio, comunidade feliz, o vereador... Está trocado ali a plaquinha da Tânia com o Adilson, está trocado. Quase que eu leio, olho para o Adilson e vereadora Tânia, aí não dá, né? Só trocar ali. A vereadora Adilson Girardi, que é daquela região, que tem feito um trabalho tão bacana, vereadora Adilson. Parabéns pela ação, parabéns pelo trabalho, parabéns ao governo, mas o nosso trabalho, vereador Roque, vamos se atentar, colegas vereadores, Richter, nosso líder do governo, para essa questão da UDESC. A UDESC é nossa, né? Para os mais maduros aí, começou lá na época da FERJ, acho que o vereador Maurício foi da FURJ, né? Mas os mais antigos são da FERJ, Então, eu peço, vereador Roque, você que domina esse assunto, né? E a casa, vamos fazer uma moção em nome da casa, vamos participar. E na semana que vem, nós aprovarmos aqui essa moção, acho que não dá tempo hoje, mas segunda, inclusive a UDESC quer participar aqui com os alunos desse ato dessa casa, e nós possamos levar ao conhecimento da presidente da Comissão de Educação do Estado, do governador Richter e também do presidente da Assembleia e dos nossos deputados. Também vamos fazer referência aos nossos deputados. A sua parte, vereador. Bom, em relação a... Quando se trata de educação, qualquer corte, com certeza, vai trazer prejuízos enormes. Nós já temos uma educação no Brasil
vereadora Ana, que requer muitos investimentos, né? Nós precisamos sim, né, trabalhar para que a nossa UDESC tenha mais investimentos e não cortar orçamento, enfim, de área tão importante e tão estratégica para a nossa região. A UDESC forma profissionais aqui na nossa região, na área de engenharia, na área de tecnologia, na área de ciências, enfim, e nós não podemos, não só aqui em Joinville, mas no estado inteiro, a UDESC é uma instituição genuinamente catarinense, e nós precisamos sim ter um olhar diferenciado para uma instituição de tanta relevância. Então, já estamos juntos nessa caminhada, a moção ela é de extrema relevância, mas eu sugiro aqui que nós formamos uma comissão e vamos ao secretário da Educação, lá em Florianópolis, de tal forma que a gente possa chegar no nosso governador para que ele se sensibilize e evite de fazer um ato desse que com certeza vai trazer... Isso significa 45 milhões a menos na educação da UDESC, 45 milhões, e vai atingir o ensino, vai atingir em cheia. Porém, e aí é bom nós se atentarmos para isso, a maior capacidade da UDESC de aluno é na cidade de Joinville. Então nós precisamos abraçar essa causa, Joinville precisa abraçar, e eu quero contar com todos os colegas vereadores. Eu recebi um documento da UDESC na tarde de hoje, eu vou pedir para o gabinete já deixar uma cópia com cada um colega vereador. Em cima desse documento nós vamos fazer a moção, e eu peço o apoio de todos, para que junto, daí Roque, é importante, a Comissão de Educação da Casa, nós fazermos uma marcha, né, se necessário for, vereador Jaime, e visitarmos os deputados, visitarmos o secretário de Educação do Estado, e se necessário for, o senhor governador, pedir uma audiência a ele, que ele possa receber também a Casa Legislativa de Joinville. Obrigado, senhora presidente, desculpe, né, mas o tema é muito importante para a cidade. Com certeza, presidente. Assumindo a mesa novamente, o vereador Cláudio Aragão. Pelo tempo de até 4 minutos, o PR, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, pública aqui presente. Hoje o tempo é menor, né? Temos que correr. Mas foi assim impressionante, mas é impressionante o número, a movimentação que fez o Luciano Hang aqui na cidade de Joinville. Eu não esperava viralizar desta forma a sua mensagem primeira, e agora veio a segunda, onde ele coloca que tem 3 empreendimentos para fazer, um lá na Zona Sul, no Itinga, além desse da Santa Catarina, mas no Aventureiro e outro no Costa e Silva. E aí tem variadas informações, gente comentando favorável, outro contra isso, aquilo. O importante é ter levantado uma discussão que é necessária para a Câmara de Vereadores fazer com o Executivo Municipal. Vamos deixar de lado os interesses ou situação, oposição, vamos deixar de lado para criar novamente uma via de discussão para melhorar a cidade de Joinville nesse quesito. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque são vários e vários empresários que entraram em contato, não só comigo, sei com vários vereadores, vereador Ninfo, que é da área empresarial, recebeu aí uma imensidade, nós estávamos conversando hoje, imensidade de solicitações e pedidos, dizendo que a Câmara de Vereadores tem que ser o canal dessa discussão para melhorar. Trazei um pouco porque estava recebendo ali, no meu gabinete, um investidor, um proprietário de uma área aqui que precisa ser regularizada e que não consegue. Está há muito tempo querendo fazer e já tinha o alvará, mas a ampliação dele não foi conseguida
está fechado, está parado, perdendo, inclusive, recurso, renda e perdendo também a cidade porque não está arrecadando o imposto e não está tendo o emprego. O vereador Ninfo, nós recebemos, recebi, da Crona. A Crona é uma empresa até derivada, saída da Acros, né, vereador Ninfo? A Crona, todos sabem o crescimento que ela está tendo no mercado e é joinvilense. A Crona, mandaram pelo seu diretor, está há 6 anos tentando fazer a ampliação dela, numa licença que é necessária, precisa que o poder público já discutiu ele com o prefeito, eles com o prefeito, com a SAMA e não vai para frente. São oportunidades de emprego e de crescimento. Eu falei hoje com a grande empresa que entrou em contato comigo, infelizmente o diretor precisa falar com o presidente para que eu diga o nome dessa empresa que gera muito emprego em Joinville, que quer fazer a ampliação da sua fábrica e não consegue. Então nós não temos mais que esconder o sol com a peneira, nós temos que discutir. Pode alguns vereadores não gostarem, estão balançando a cabeça, mexendo, mas é a realidade. É a realidade, nós precisamos fazer essa discussão para o bem da cidade de Joinville. Eu nunca vi levantar uma discussão tão forte como isso que está acontecendo. Inclusive, ontem nós propomos na Comissão de Urbanismo, a audiência... Mais um minuto, presidente. A audiência pública foi aprovada para o dia 21 de maio, e eu propus lá também a vinda até do empresário que causou essa confusão toda, esse bafafá todo, para ele vir aqui em Joinville e dar a explicação nessa audiência pública. Infelizmente, não foi aceito, foi rejeitado. Mas hoje, o vereador Ninfo colocou, né, vereador, na Comissão de Finanças e foi aprovado. Então, vai ser feito, não vai ser feito com audiência pública com todos os vereadores, mas vai ser feito na Comissão de Finanças no dia 8 de maio. Foi o dia, agora fora essa quarta-feira que vem, que é feriado, na outra quarta-feira, vereador. Né? Então, vai ser feito aqui, na comissão, a escutar ele falar também, mas não só ele, todos os empresários, as entidades, a CIJA, a JARPEM, tudo que é importante para discutir na cidade de Joinville. Então, é importante escutar ele. Não gostou da proposta? Eu disse, gente, nós temos que escutar, já que causou essa confusão toda, inclusive a prefeitura emitindo uma nota oficial, é porque alguma coisa aconteceu. Vereador Fábio, se o presidente... Senhor presidente, só fazer um esclarecimento da sua fala. Inclusive, na comissão não foi aprovada a vinda do empresário Luciano. Inclusive, eu fiz essa... Não foi aprovado a vinda dele. O que foi aprovado, e eu me manifestei nesse sentido, em respeito aos empresários de Joinville, pedi ao presidente que não personalizasse, e sim que convidasse a classe empresarial. E aí o vereador se manifestou, disse que conversou com ele ontem à noite por telefone e que faria o convite pessoalmente, individual. Então, deixar claro, os senhores vereadores da comissão sabem disso, que não foi deliberado desta forma, que foi aprovada a vinda de todos os empresários, convidamos a CIG, enfim, mas não de forma personalizada, em respeito aos empresários aqui de Joinville. É uma pena, vereador Dallas, é uma pena porque deveria ser convidado ele especialmente para vir explicar a motivação. Porque quem causou esse alvoroço todo na cidade, a repercussão, foi a voz, o grito de um empresário que quer investir em Joinville, que vai gerar em torno de 1.000 empregos com as construções dele. Então, por que não convidar ele? Eu não vejo pecado nenhum. Mas se assim foi decidido, ele convide ele vem, tenho certeza, o Ninfo já conversou, eu conversei também, ele que vem aqui até para dizer... E aí, vereadores, aí o executivo tem a oportunidade de interpelar ele, perguntar qual a razão, qual o motivo, quem está escrevendo coisa, que fale, que conversa diretamente com ele. Eu acho que deveria ter sido feito, sim, específico para ele, junto a empresarial, representa o empresarial de Joinville. Não temos que ter medo disso, não temos que ter problema para isso. Não vejo pecado. Parabéns, vereador Ninfo. Parabéns mesmo. Obrigado, vereador. Pelo tempo de até 4 minutos, PSDB. Vereador Jordão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionário dessa casa. Enquanto fico discutindo aí que vem ou não vem para a comissão, ou vem fulano, ou vem Bertano, vamos trabalhando por Joinville. Então, assim, senhor presidente, hoje pela manhã estive com o padre Jacques, do bairro Paranaguamirim, junto com as lideranças, moradores, aonde tratamos junto com o prefeito, o Dudeller, algumas demandas lá da nossa região. Inclusive foi feita uma pesquisa junto com moradores, através da paróquia Santa Luzia e moradores. Inclusive eu queria que desse um close aqui, por favor. Por favor, dá um close aqui, por gentileza. Por gentileza. Câmera, ação. Não deu, senhor presidente. Sim, aqui, ó. Isso aqui foi elaborado pela paróquia Santa Luzia, junto com o padre Jacques, moradores, aonde tem um gráfico aqui, isso, e foi entregue um desse aqui hoje para o prefeito, aonde nos recebeu muito bem e se comprometeu, está conosco daqui 2 semanas no bairro, para ver de perto algumas dessas demandas aqui. Uma da demanda lá, senhor presidente, senhores vereadores, é segurança pública. Uma capela mortuária, algumas vias públicas, saúde pública, área de lazer, enchentes, saneamento básico, um estabelecimento bancário, a qual já está chegando este ano, é uma luta deste vereador, que aqui vos fala, está chegando no bairro Paranaguamirim, agência cooperativa Cicobi, para atender a demanda, e o bairro Paranaguamirim, que isso é uma reivindicação antiga, quando eu já era líder comunitário, a gente já estava nessa luta, e daí com a graça de Deus, com a bênção de Deus, hoje somos vereadores na cidade, a gente se torna um pouco mais forte junto com vocês. Então, senhores vereadores, tem um projeto que estamos elaborando, junto com o meu jurídico, que eu acredito que alguns vereadores vão gostar, vão querer coassinar junto com este vereador, e outros não. É um projeto de lei que vai acabar com o recesso no mês de julho. Então, eu acho que o vereador, ele tem também que atender, ouvir a comunidade, as pessoas que têm 30 dias de férias em sua empresa. Então, esse projeto de lei que nós estamos elaborando é para que esse mês de julho, onde nós temos recesso, isso seja acabado em nossa cidade, aqui nesta casa, porque esse projeto já foi aprovado por outras cidades, inclusive de Santa Catarina, em nosso país. E também, senhor presidente, como uma vez a gente fica aqui nesta casa, acaba não discutindo alguns projetos, porque fica muitas vezes aqui alguns vereadores apontando um ao outro, que eu acho chato, acho muito chato, porque isso fica denegrindo esta casa, a imagem desses vereadores. Fico aqui de blá blá blá, diz que não me diz, que vem ou não vem, aí fica chato para nós. E isso as pessoas têm me cobrado. E eu não estou aqui para brincar, não estou aqui por brincadeira, eu estou aqui para trabalhar. Então, é o seguinte, senhor, que nós usamos mais essa tribuna aqui para nós expor o que nós fizemos lá no bairro, o que está acontecendo na nossa cidade, e paramos de discutir aqui que fulano de tal falou na televisão isso, fulano de tal falou aquilo outro. Vamos cuidar de Joinville. Nós somos de Joinville, nós somos trabalhadores daqui, nós somos vereadores aqui, o povo daqui nos elegeu, vamos cuidar de Joinville, vamos trabalhar por Joinville. Vamos parar de usar essa tribuna aqui para ficar ofendendo um ao outro, porque quem nos colocou aqui foi o povo, cada um tem o seu mérito, cada um, o povo escolheu de estar aqui, então nós estamos aqui. Então, senhores vereadores, eu falo isso, sabe por quê? É mais um desabafo, porque nós estamos mais de 2, 3 semanas aí, esse embate, e acaba denegrindo a imagem de um vereador, aí depois vem outro vereador e fala do outro. Isso é chato, isso é muito chato. Então vamos parar um pouco com isso. Eu acredito que cada vereador que aqui está, ele tem o seu... Senhor presidente, mais um minuto, por gentileza. Vem aqui para essa tribuna, apresenta o que você está fazendo no seu bairro, apresenta lá para a comunidade o que você está levando de benefício, de melhoria para o seu bairro.
Então, senhor presidente, senhor presidente, esta hora a mais que nós estamos elaborando junto com o nosso executivo, segunda, terça e quarta, que seja acrescentado uma hora a mais no nosso trabalho aqui, é para os vereadores, depois é que não teve tempo de falar, de apresentar o seu trabalho. Então, nós vamos ter uma hora a mais. Então, eu conto com as vossas excelências para que ajude, para que esse projeto seja aprovado, porque você, contribuinte, você está pagando para que nós estejamos aqui. Então, nós temos que trabalhar para que você receba a melhoria que você tanto reivindica lá no seu bairro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Pelo tempo de até 6 minutos, PSB. Vereador Ninfo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público aqui presente, saúdo a todos, uma boa tarde. Nesta semana nós começamos falando sobre hipocrisia. Ontem falamos de mediocridade, hoje vamos falar um pouco em fraqueza, talvez. São adjetivos que de alguma forma se completam. Eu falo isso porque o que Luciano Huck fez ao colocar um vídeo no ar, que viralizou no país inteiro, mostrando a fraqueza de Joinville na possibilidade de gerar empregos e oportunidades. E por incrível que pareça, o nosso Poder Executivo, através do seu meio de comunicação, provavelmente o Marcão, que é um grande indivíduo com conhecimento e capacidade inigualável, merece o nosso respeito, mas fez uma nota de esclarecimento dizendo que a culpa é da Câmara de Vereadores. Os vereadores são culpados que Joinville não legaliza as suas áreas. Esqueceu, entretanto, o Marcão, que a Câmara de Vereadores ela é comandada pela maioria dos seus vereadores ligados ao Poder Executivo. Lamentavelmente, os vereadores da base, não sei se foram simples, foram fracos, foram medíocres, simplesmente absorveram essa informação, ninguém disse nada, pelo contrário, na segunda-feira vieram aqui, alguns esbravejaram contra a atitude do Luciano Huck, outros já maneiraram ontem e hoje melhorou já a posição, pedindo que se possa realmente mudar as coisas. É muito fácil transferir a culpa para os outros, quando há, sem dúvida, alguém mais responsável por isso. Quando nós vemos essas atitudes, nós vemos que as pessoas, de alguma forma, não entendem o que está sendo falado, não compreendem realmente o sentido das palavras. Luciano Huck, uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos e que sou amigo dele, posso assim dizer, e na última vez que estive com ele em Brusque, no ano passado, na época em que o candidato a governo fez uma visita, o Luciano me convidou para estar presente, e ele teve o ensejo de me apresentar o filho e dizer que se a Avan é a empresa que ela é hoje, ela deve isso a mim, ao vereador Ninfo Koenig. Isso está gravado e filmado para quem quiser imaginar e puder verificar esse negócio. Ou seja, eu interferi há mais de 30 anos atrás no conceito de gestão de negócios de Luciano Huck, que hoje é um empresário de sucesso. Se amado por uns, eventualmente odiados por outros, faz parte do processo. Nós, na Comissão de Finanças,
decidimos que vamos convidar empresários, como bem dizia o vereador D'Alonso, para estar conosco, para mostrar a dificuldade que é de gerar emprego e renda em Joinville. Entre os quais citamos o nome de Luciano Ang, porque ele ontem mesmo havia me ligado perguntando se eu tinha visto o vídeo que ele postou sobre a burocracia, e eu tinha realmente já assistido. E na ocasião perguntei se ele poderia vir a Joinville e imediatamente ascendeu a esse nosso convite. Por isso que do convite que nós imaginávamos com uma forma gentil, já que ele também é empresário em Joinville, pudéssemos trazer para cá, mas achou-se por bem fazer o convite geral e pessoalmente nós vamos convidá-lo. Ele já confirmou a presença no dia 8 de maio aqui em Joinville. Por isso eu digo, acorda Joinville, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de mediocridade, porque os empregos que Joinville criou e se alardeia por esse mundo afora, que Joinville mais se destacou no país, foram empregos criados pela falta, melhor dizendo, pela ausência, está me faltando a palavra, mas enfim, as empresas tinham ociosidade, está aí, muito obrigado a palavra que estava aí me falando, ociosidade. Esses empregos foram completados para atender a ociosidade e, consequentemente, fruto do aumento da economia que tem se recuperado. Por isso, minha gente, nós precisamos entender de economia para poder discursar e poder esbravejar sobre o que passa na cidade, para entender a angústia de todos os empreendedores que vivem maus bocados. Mário Borba Crona é um exemplo para ser ouvido. Obrigado, vereador Ninfo. Pelo tempo de até 4 minutos, SD. Vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet e servidores dessa casa. Nas caminhadas pelos bairros da cidade, visitando as repartições públicas, as ruas, conversando com munícipes, mas principalmente visitando repartições públicas, prestadoras de serviço para a comunidade. O que mais a gente vai? Saúde, educação, mas principalmente saúde, porque é lá que as pessoas reivindicam, é lá que as pessoas solicitam, é lá que tem as maiores demandas, que é a saúde da cidade, dos moradores, dos trabalhadores aqui, vereador Maurício, que lutam, né, pela vida. E nessa caminhada visitei as UBSF, e uma coisa que verifiquei, muitas faltando servidores. Os servidores atendem muito bem, os munícipes se sentem muito bem atendidos, mas falta material humano, né? Paranaguamirim, faltando técnico de enfermagem. O BSF do Vila Nova, rural, faltando técnico de enfermagem, a maioria aposentados, e não, como não vai ter concurso público, fica na ociosidade. Quem sofre é o munícipe, quem sofre é a população. Diante disso, também, além dos médicos, né, em algumas UBSFs, também tem não só o técnico de enfermagem. O que eu observei nessas minhas idas, e não foi somente num bairro, foram em vários bairros, né, ainda não consegui, não terminei a minha caminhada. Os agentes comunitários, verifiquei, como verifico todos os dias, no site de transparência do município, que estão chamando, mas a morosidade às vezes é grande, e eu vejo muito desvio de função, agente comunitário atendendo recepção, dando ficha, né, aonde ele poderia estar na rua, ouvindo a comunidade. Quando eu iniciei aqui no parlamento, nós fizemos um projeto de lei do censo animal. Teve vício, né, por causa do desvio, vício no desvio de função, porque ele não poderia fazer esse trabalho. Mas,
para saber o número de animais que tinha na cidade, até porque o dia a dia dele é na comunidade. E eu não vejo ele na comunidade muitas vezes. Porque quando você vai no bairro, você não encontra, são poucos, tem defasagem. E isso é dificultoso para a cidade, porque a cidade precisa, né? Em alguns bairros não tem. Pegando o gancho nisso, eu vi, né? Não lembro se foi na televisão, que eu vi porque eu não assisti, ou na rádio, no projeto de lei do vereador Roque. Bem-vindo até, que eu acho que nós temos que ajudar, que é em relação aos 2 anos do contrato, né? Porque eu já fui contratada pela prefeitura como professora. Passou os 2 anos, você não tem mais como voltar. E daí vem, você faz o curso, você faz a capacitação e chega na hora você não consegue, você perde o funcionário porque ele vai para a iniciativa privada. Por quê? Tem aquela demora dos 2 anos para ele voltar. Então precisa mudar isso, porque quem sofre é a população. Agentes de saúde, principalmente técnico de enfermagem, enfermeiros, que hoje a nossa saúde, vereadora Iracema, a senhora que também anda, né, nas UBSF, vê a dificuldade. Então aqui eu peço encarecidamente, mais um pouquinho, para que a gente, que é o executivo, que os vereadores, nós vereadores, que eu não digo base, nós temos que ser 19 vereadores, o brilho não é só de um, mas sim dos 19, porque são os 19 aqui que estão lutando. Alguns falam com o prefeito, mas outros falam aqui em plenário. Lutam pelo que a comunidade pede, vereador Odile. Então, nós falamos aqui e vocês passam lá, mas é o que a gente ouve da comunidade. Então, vamos olhar com carinho as UBSF que têm falta de técnico de enfermagem, de enfermeiros, tá? E algumas também de médicos. Pois não, vereador? Me permite? Assim, ó, eu só queria que a senhora esclarecesse, nobre vereadora, que alguns pedem lá e outros têm que falar aqui. A senhora esclarece isso. A senhora está deixando o povo entender que tem uns... Não, e não é isso que acontece. Vereador, eu falei que nós não entramos, nós não temos contato lá. Então, o que nós falamos aqui, vocês levam lá. Não, mas não tem contato, mas se vocês quiserem ir lá, o prefeito atende todos, essa é a realidade. É porque existe uma birra. Então, tudo bem, senhora vereadora. Obrigado pela palavra. Olha, o senhor entenda como o senhor quer. Eu entendo da minha forma, o senhor entende da sua forma. Eu entendo que eu não tenho abertura lá, então era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Como líder, vereador Richard. Vereador Odir. Mas acabou. Senhor presidente, senhoras vereadoras, munícipes que nos honram com as suas presenças. Vereadores, eu estou há 32 anos na vida pública. Esta semana foi a semana da qual eu passei a maior vergonha e também a maior tristeza da minha vida pública. De chegar ao ponto da gestão pública, o empresário dar chute e dizer: você joga para cá, eu chuto para lá. Olha a imagem da cidade de Joinville. O meu partido foi governo aqui. O meu ex-partido também foi governo. Embora eu não fizesse parte, mas a minha militância começou no MDB. E agora ver a nossa cidade sendo desta forma, e com razão, ser feito isso, eu vou dizer, vereador Ninfo, é doloroso. Nunca imaginei que o empresário ia chutar o outro que faz a gestão. Prefeito Udo não tem um empresário que está satisfeito, a não ser alguns que o senhor tem negócios.
Mas o senhor envergonhou a classe política e a classe empresarial. E aí, senhor presidente, eu queria aqui, como membro do partido, integrante desta casa... Já coloquei 1 minuto a mais, vereador. Veja bem, nós não nos entendemos aqui. O vereador Maurício fez um pedido para que se convidasse o empresário, junto com os demais, para vir falar na comissão da audiência pública, lá na urbanismo. Não foi aceito. Aí agora o vereador Ninfo, né, por questões políticas, qual é a diferença? Ele é um empresário, como estão abertas todos os empresários. Então isso fica ruim para o partido. Partidos que já governaram, como o PMDB, que deixou uma marca aqui, como o PSDB deixou uma marca. Vereador Odir, só mais 1 minuto. O senhor está falando obrigado. como líder, 2 minutos, já falou o seu partido, tem que ser igual para todos os partidos. Isso, obrigado, presidente. Para se resolver o problema, e aqui há brigas, não pode ser assim, qual a diferença? Ele pode vir em qualquer hora. Nós devemos até se espelhar, senhor presidente, quando eu tenho que criticar, critico. Vossa Excelência, por exemplo, essa casa, o presidente tem que se postar como magistrado e tem que ser o agregador. É o papel que Vossa Excelência está fazendo. Não está mantendo contato com a universidade. É isso que tem que ser feito. Agora aqui parece que um tem ciúme do outro. Grandes coisas, o Luciano vê qualquer empresário, aliás, esse tema já foi abordado por um grande e competente gestor, o Ivandro de Souza, logo no início. Vereador Odir, seu tempo, 3 minutos a mais, senão nós vamos ficar aqui. Deixa o Luciano lá em Brusque, vamos tocar Joinville. Né? Vai falar? O vereador Richard como líder. Presidente, catando o regimento desta casa, eu gostaria de convidar aqui na condição de líder para que o vereador Roque fizesse uso da palavra aqui no microfone à frente. Vereador Roque, por favor. Sua parte, vereador Roque. Bom, primeiro eu gostaria de citar algumas palavras aqui na fala do vereador Ninfo, né? Mediocridade, fraqueza e hipocrisia. Eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós colocamos e ficamos qualificando os outros vereadores aqui como medíocres, fracos e hipócritas, né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu estou aqui há 40 dias, né? Estamos aqui fazendo um trabalho sério, estamos trabalhando por Joinville, acima de tudo, nós estamos trabalhando para fazer a nossa Joinville cada vez mais forte, para o munícipe joinvilense, para o empresário joinvilense, mas também nós temos que trabalhar com a legislação que nós temos em mãos, né? Então nós temos que cuidar com isso, verificar o que está acontecendo em cada caso, olhar com bastante carinho, né? E o vereador Fábio D'Alonso colocou aqui, eu estava na comissão de cidadania, nós colocamos a questão de vir aqui sim as instituições, como instituição que representa a nossa cidade. E como instituição, é óbvio que vão ter pessoas ali, né? Agora, nós não negamos que ninguém venha aqui na Câmara de Vereadores, numa audiência pública e use a palavra, né? Então eu penso e digo aqui que eu não considero nenhum vereador dessa casa hipócrita, fraco ou... Se isso fosse verdade, eles não teriam sido eleitos, né? Eu acho que cada um aqui foi eleito pela população, pela comunidade, para representar um segmento ou toda a população de Joinville. Agora, vir aqui qualificar os outros que estão nessa casa como medíocre, hipócrita e fraco, eu acho que aí nós já estamos entrando num campo que não é um campo do nosso legislativo. Um legislativo de alto nível trata a cidade de Joinville, pela sua grandiosidade, como uma cidade que precisa sim melhorar, é óbvio. Todo mundo sabe disso, para isso nós estamos aqui.
E para isso nós vamos trabalhar de forma honesta, com muita habilidade, sim, e acima de tudo, com união do grupo, e não com a desunião do grupo. A desunião vai levar, claro, ao desmantelamento do Legislativo. E isso nós não devemos aceitar de forma alguma. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Presidente, só para colocar nessa questão da responsabilidade, não é tirar e nem colocar a culpa em alguém, mas esse projeto da Cota 40 que foi aqui por alguns contrariado e que alguns aqui se sentiram, eu não digo, eu acho que a palavra não é medo, mas ficaram motivados por informações vindas do Ministério Público, aqui todos os vereadores dessa casa receberam em seus gabinetes orientação do Ministério Público, que eu aqui questionei, acho que o Ministério Público não tem que opinar sobre a casa, e se alguém tiver algum crime, eles que denunciem e façam o papel deles lá na casa deles. Agora, o projeto entrou em março e foi votado apenas em novembro nessa casa. Então, nós temos uma parcela, mas com muita responsabilidade. Presidente, para encerrar, o governo é um governo sério, que esta casa é uma casa séria e que nesta casa não é banco de negociação, como foi algumas casas do passado. Já falei isso e retorno aqui a fala. Prédios acatando interesses de determinados empresários, foram aqui mudada a lei de ordenamento territorial dentro desta casa, apoiado pelo Executivo, e que tenham coragem, alguns que passaram por aqui, porque esta casa é a casa do povo, que veio para pedir o uso e participar, inclusive, porque havia negociata sim, e nas negociações fizeram mudanças e alteração na lei de ordenamento territorial, e prova disso, tem um prédio hoje dentro dessa cidade, acatado e discutido dentro desta casa, eu não era legislador nesse período, e autorizado pelo Executivo Municipal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Questão de líder. Eu queria só... Eu não me pronunciei nesse assunto, mas esse é um assunto de grande relevância na cidade, mas eu queria só voltar um pouquinho e dar uma olhadinha no espelho. Nós devíamos ter dado uma velocidade nesse projeto, o quanto que nós estamos falando nessa casa quando o projeto aportou aqui. E se nós pegarmos, vereador Facchini, os anais da casa, a gente vai ver que muita gente que está a favor segurou, lutou, batalhou. Eu era relator desse projeto. Então, agora atrasou, né, com as emendas, com a discussão, que é o direito legislativo, né? Mas só para relembrar. Então, por isso que quando entra um projeto na casa para gerar emprego, era a defesa do Cláudio Aragão, que nós desse a celeridade. E daí, agora nós estamos do outro lado, mas nós ficamos assim na época, veio o pessoal do meio ambiente aqui, a gente não queria votar. Então, acho que nós temos que fazer uma reflexão nesse sentido. Colegas vereadores, antes da gente entrar na pauta regimental, a Câmara de Vereadores recebe aqui o Universo Singular na tarde de hoje, né? E estamos recebendo, gostaria que até ficasse de pé ali, hoje no Carl Hansen recebemos o atleta Iago, autista, que representa o Brasil no Sul, americano de patinação. Iago. E, Iago, leva o nosso abraço, me parece que a sua mãe também está aí, né? Leva um abraço do Poder Legislativo à sua cidade natal. E essa casa, nós criamos a Semana Municipal do Autismo, uma lei dessa casa. Esses colegas vereadores todos aprovaram por unanimidade para nós, cada vez mais, possamos dar um incentivo a essa política pública. Iago, parabéns, sucesso pela tua perseverança, tua família, e que você está no caminho certo. Um grande apoio do Legislativo Municipal de Joinville. Um grande abraço.
Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 31ª sessão ordinária realizada em 23 de abril de 2019, sem nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhuma vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista o início da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto ordinário 83/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal, a outorgar permissão de uso ao movimento Pedala Joinville, o MPJ, de espaços na Estação da Memória. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção o veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Cumprimentamos o Pedala Joinville, na pessoa do Jones, que nesse momento representa aqui, parabéns. Segunda votação vai para a sanção do prefeito, o projeto de vocês. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 150/2018, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que denomina via pública. Solicito ao primeiro secretário a leituras, antes, porém, uma questão de ordem ao vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, só sugiro ao presidente que coloque sobre apreciação do plenário a dispensa da leitura dos pareceres, e aqui falo o projeto de lei complementar 57, bem como o projeto de lei ordinário 35/2019 e também o projeto de lei ordinária 150/2018. Eu peço, então, apresento aqui um requerimento pela dispensa Facchini. da leitura dos pareceres. Então, a dispensa da leitura dos pareceres, no caso, o requerimento para a dispensa da leitura da Lei Ordinária 150/2018, projeto de Lei Ordinária 35/2019, projeto de Lei Complementar 57/2018, requerimento do vereador Facchini, a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, não havendo, em votação, está aprovado. Em discussão, parecer favorável, em votação, quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado os pareceres. Em discussão, o projeto número 150/2018. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária, com o interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária 35/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei 8.249, de 16 de junho de 2016, que denomina Centro de Educação Infantil. Como foi pedido, já foi votada a leitura dos pareceres. Em discussão, o parecer favorável. Não havendo, em votação, está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo, em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária, com interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno.
presidência ainda aproveita, antes da votação do projeto, registra a presença do membro do Conselho da Pessoa com Deficiência, do Paulo, nosso amigo Paulo, assim como é conhecido, Paulo da Gidev. Seja muito bem-vindo, Paulo. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 57/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 414, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre o registro de pessoa física jurídica no processo eletrônico de concessão de alvará, licença para localização, permanência e da outras providência, na Lei Complementar 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o Código de Postura do município de Joinville e da outras providências. Não tem leitura dos pareceres, já foi dispensado. Em discussão, o parecer favorável. Os pareceres, não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o projeto complementar. Não havendo em votação o projeto de lei complementar. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária, com exercício de uma sessão conforme dispõe o artigo 123 do Regimento Interno. 223 do Regimento Interno. Chama rápido. Isso é requerimento de prioridade? Prioridade aí? Não. Ah, tá. Requerimento número 103, de 2019. O vereador baixo-assinado, em conformidade com o artigo 103 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial homenagem Associação de Moradores de São Francisco de Assis, pelos 25 anos de fundação. Gabinete do vereador Richard Harris. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação. Está aprovado. Requerimento 112, 2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização da sessão especial de homenagem a 35 anos da Fundação Terraplanagem Medeiro. Requerimento do gabinete do vereador Fábio D'Alonso. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação. Está aprovado. Requerimento 106, 2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade para a deliberação da moção 135/2019. Gabinete do vereador Wilson Paraíba. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação. Está aprovado o requerimento. Moção 135/2019. O vereador Paraíba apela ao Executivo Municipal que prorrogue o prazo vigência da Lei Complementar número 502, de 30 de maio de 2018. A possibilidade, assim, que mais munícipes possam regularizar os seus imóveis. A moção é do vereador Paraíba. Em discussão a moção, não havendo em votação a moção. Está aprovada a moção do vereador Paraíba. Requerimento 108/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 236 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência a aprovação do plenário para a convocação do senhor Miguel Ângelo Bertolini, secretário municipal de Administração, e o senhor Amarildo João, secretário municipal de Esporte, para prestar esclarecimento em plenário acerca da desistência do projeto da implantação do Centro de Iniciação Desportiva que foi oferecido pelo Ministério do Esporte em 2015. Gabinete do vereador Odir Nunes. Em discussão, requerimento.
Vereador Richard Hertz. Senhor presidente, esta casa sempre agiu em harmonia com o Poder Executivo e essa é uma orientação, inclusive, dos antigos que construíram esse modelo de governo que temos e que fizemos parte desse processo democrático. Então, eu entendo, como bom legislador e como bom democrata, aliás, digo eu sempre aqui que sou um democrata visceral e apoio e apelo para a democracia, para que essas convocações sejam evitadas e que nós possamos fazer isso gentilmente através de um convite, como essa casa sempre fez. Aliás, essa casa tem dado exemplo em relação aos convites, até porque tem convidado algumas pessoas para participar das ações e vi aqui convite ao empresário fulano de tal, ao outro empresário, a tantas outras pessoas, e cabe a esta casa a reflexão, por isso presta atenção os senhores vereadores, porque nós entramos aqui em linha de conflito com o Poder Executivo e que nós possamos aqui, talvez o vereador Odir Nunes possa refletir sobre sobre a sua convocação, colocando convite, e aí convidando, sim, tenho certeza absoluta que farei eu questão, inclusive, de levar em mãos do Executivo o convite feito desta casa. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento, o proponente, vereador Odir Nunes. Em seguida, vereador Jordão. Senhor presidente e senhoras vereadoras, dentro da democracia e do espírito republicano, a gente deve, vereador Fábio D'Alonso, convidar. Eu nunca convoquei ninguém. Convoquei sim quando o convite é aprovado e o cidadão não vinha. Aliás, o que mais subiu essas escadarias convocado foi o secretário Marquinhos, do PT, que além de fazer parte desta casa, deveria dar o exemplo, não comparecia aqui para debater os problemas da educação, mas fiz ele gastar muita sola de sapato subindo aqui, porque ele era muito moralista e aí se achava o rei, vereador, e não dava explicação para o Poder Legislativo, que ele estava secretário, ele era vereador. Este eu tive o prazer de convocar muita gente. Agora, vereador Richard, eu convidei, não eu, o plenário desta casa, só basta dar uma olhada aí, se não me falha a memória, foi dia 22 de fevereiro, 28 de fevereiro, e nós aprovamos aqui um convite. Já se passaram mais de 30 dias e os secretários não aparecem. Cabe a mim o quê? De forma regimental, convocar, porque está aqui. Por que o líder do governo, ou quem faz a ponte executiva e legislativa, olha, houve um convite aprovado pelo plenário, o secretário tem que ir lá? Qual é a dificuldade de vir aqui e dizer que devolveram 3.800.000 reais, vereador Richa, que é para o seu bairro? Ah, se fosse para o meu bairro e eu fosse da base. Ah, se eu fosse da base e esse recurso fosse para o meu bairro, eu duvido, que eu quero ver depois como é que vai explicar que não foi levado lá para o seu bairro, veio o dinheiro e você concordou com a devolução de 3 milhões para um complexo esportivo que o bairro, aliás, não só o bairro Floresta, mas o bairro da Zona Sul, não tem grandes complexos, grandes áreas. Então está aí, vereador Cláudio Arão, eu quero saber por que a casa, para mim, a casa mandou e os secretários não vieram. Então, não me resta outra prerrogativa, vereador Richard, a não ser fazer isso. Eu nunca fiz. Não, eu nunca fiz. Nunca fiz porque eles atendiam, vereador, o convite.
Então, se fosse Vossa Excelência querer ser democrata, o senhor devia dizer, não, olha, eu sou o líder do governo, olha, nós aprovamos lá na Câmara um requerimento, sabe, um convite para os secretários lá, é do seu bairro. Aliás, o senhor que deveria se preocupar, é o seu bairro onde o senhor foi bem votado. O senhor deveria estar se preocupando, não eu me preocupo com Joinville como um todo, agora, sempre mais para o nosso bairro. Então, vereador Richa, por que não resolveram isso? Nós aprovamos, não é um desrespeito a mim, é um desrespeito a esta casa, que todos os vereadores aprovaram, e eles não vêm aqui, eles têm medo de vir aqui para ser questionado. Quem não quer ser questionado, não vá para a vida pública. Agora eu quero saber do líder, senhor presidente, para que não haja eu só quero saber se o líder disser assim, ó, tal dia os secretários vão estar aqui, doutor Jalmei, o senhor faz a ponte entre o executivo e o legislativo, o senhor acompanha aqui? O senhor que deveria levar ao secretário em respeito à Câmara, o senhor devia levar os secretários e dizer, olha, a Câmara aprovou, está aqui o requerimento, ou de quem é a falha, presidente? Ou tem algo a esconder, que não quer vir aqui dar a explicação, vereador Iracema. Então eu queria saber, senhor presidente, em primeiro lugar, o trâmite desta casa. Tá? O trâmite desta casa. Aí eu tiro a convocação, vereador Facchini, não tenho nenhum problema, mas eu preciso saber. Então eu quero saber por que os secretários não vieram. Não é um desrespeito a mim, é um desrespeito à casa como um todo, presidente. Então, a gente tem que ficar chateado. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de saber de Vossa Excelência, aonde está a falha? Quem falhou neste processo? Que nem precisaria a Câmara expedir, deveria ter uma boa vontade de parte de lá, de chegar assim, dizer, tal dia eu vou lá, tal dia eu vou lá. Ou o senhor pode ficar bravo, vereador Richa, o senhor pode ficar bravo, mas essa é a realidade. Ah, não está? Que bom, que bom. Mas o senhor é o líder do governo, o senhor deveria dizer, olha, o governo está sofrendo um desgaste, porque os vereadores todos aprovamos lá, e os secretários não vêm, e ainda estou fazendo, acho um favor a você, estou brigando pelo bairro Floresta, o maior bairro, que era um complexo esportivo, bairro de Vossa. Presidente, senhor presidente, para não criar um constrangimento, vereador Richa, de uma forma republicana e democrática, até sugiro que Vossa Excelência, porque isso é um constrangimento, não existe nada mais de constrangedor de um agente público de ser convocado, porque antes de ser convocado a gente deve ter a gentileza de fazer o convite. Senhor presidente, eu sugeri a Vossa Excelência suspendesse a sessão por 2, 3 minutos, se acertar a vinda deles aqui o dia, não tem problema, nós retiramos, mas já se passaram mais de 40 dias, e não vem aqui, olha aí, o dia que foi para lá. Então eu preciso ter a certeza de que eles vêm. Doutor Odir, ainda em discussão, o vereador Richard, por um tempo de até 3 minutos. Presidente, primeiro, o vereador disse que eu estou bravo. Não me conhece bravo. Algumas pessoas me conhecem. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que Vossa Excelência vem aqui, destila um veneno, coloca o fígado numa coisa muito simples de resolver. Primeiro que, se Vossa Excelência disse que não chegou, e aí eu
né? Não quero arrumar culpados aqui, talvez seja a casa. Conversando com a nossa ponte, Jalmei, que é diretor da prefeitura, buscando essa conexão e lá não aportou nenhum requerimento. Então tem um erro, então nós temos que buscar a solução disso para que não haja esse desconforto. Eu acho que é desconfortável sim, porque nós temos um instrumento legal que é o convite. Até hoje, eu, pelo menos dentro das minhas comissões, com exceção aqueles convites que faço redundantemente ao Estado de Santa Catarina, quando estava, ou como estou, presidente da Comissão de Segurança, de vez em quando nós não somos acatados, mas nós temos uma questão regimental e nós não temos sobre eles autonomia, né? Mas eu insisto aqui novamente, não estou aqui de mau grado, entendo que o bairro nosso podia ser atendido, aliás, nasci e me criei naquele bairro, tenho compromisso com aquela gente, tenho compromisso com a gente de joinvilense, tenho compromisso com a gente catarinense na função que exerci durante 30 anos dentro desse estado. Agora, novamente, persiste por conta de um erro, talvez, da casa, ou localizar esse documento e verificar nesse documento ipsis literis que está o recebido, que o secretário recebeu, eu poderia até concordar com vossa convocação, com a convocação, se assim o fosse. Mas nós não, a notícia que tenho do Executivo é essa. Então, eu entendo que voto contra essa convocação e que nós possamos buscar aqui o convite do qual eu mesmo me encarrego de levar ao secretário, trazendo para a próxima plenária desta casa a data que ele estará vindo aqui para os esclarecimentos aí sugeridos por Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richer. A discussão, o vereador Aldir, por 3 minutos. Vereador Richard, até se Vossa Excelência acertar aí e dizer assim, olha, eu vou terça-feira, quarta-feira, segunda-feira o secretário vir aqui, não tem problema, eu retiro. Agora o que não pode é brincar com coisa séria. E até acho que deveriam ter obrigado, sim, vereador Richard, de levar. Não, aí busca aí, está aí, foi aprovado, o plenário aprovou. Eu acho que até seria uma forma, vereador Richard, da prefeitura ter feito aquele complexo, fazer esse complexo esportivo, para compensar aquela estação de bombeamento que a prefeitura, por determinação unilateral, vai lá e implanta na praça. Seria uma forma de compensar. Deixar de levar um complexo dessa magnitude para um bairro. Não estou aqui querendo fazer se alguém me dissesse para Piraberaba, que fosse levado para Piraberaba, eu fazia o escarcéu. Como estou defendendo aqui o bairro Floresta, em compensação que vou levar a elevatória, que aquilo é um problema seríssimo. Eu conheço isso, eu implantei, fiz a manutenção de várias elevatórias, até para compensar. Então, senhor presidente, eu queria ver aí quem é, ou é o executivo, ou é a casa, que isso sirva também de exemplo, né, para que a gente possa buscar uma solução. Nós vim aqui explicar, dizer, olha, nós não tínhamos a contrapartida. Ótimo, deu, tá bom, não tem contrapartida, eu vou fazer o quê? Não é verdade? Então, eu me achei, aliás, em respeito aos demais vereadores, eu entrei com requerimento de convocação, vereador Maurício, haja visto 30 dias que ninguém dá resposta. Então, se houver essa vontade e determinação, e o líder do governo vier aqui dizer, ó, terça-feira eles estão aqui, eu retiro o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Vereador Richard. O vereador pediu, tá certo.
vereador Aldir pediu, então, a suspensão para que a gente pudesse entender nesse impasse. Daí a gente pede, então, que o proponente, quem sabe, e o líder do governo, a base, né, e o governo, possam conversar por um tempo de até 2 minutos. Nós vamos acatar, então, e a sessão está suspensa por 2 minutos. Uma questão de encaminhamento, vereador Richard. Na linha do projeto, né? Na linha do requerimento, desculpa, 108/2019. Presidente, só para alinhar aqui, essa casa está sendo chamada de várias coisas, essas coisas nos deixam um pouco, a palavra não é desanimado, mas
talvez seja motivado a trazer união a essa casa, eu penso que o caminho melhor ainda seja o da conversa. Embora esteja muito difícil conversar nesse país, a gente tem acompanhado Brasília e os ventos não andam muito tranquilos por lá. Então, conversei aqui com o vereador Odir, que entende que se ele se comprometer em vir, conversei agora com o nosso elo com o governo lá, o diretor Jalmei, que já traz uma proposta para que nós até a primeira quinzena do mês de maio, considerando que já estamos no final desse mês e tem feriado já na próxima semana, na quarta-feira, para preparar todo o documento. Vou levar esse documento em mãos, né? Nós aqui também tivemos um lapso sobre nossas responsabilidades de esse documento chegar no Executivo, para que nós tivéssemos então uma informação da negativa, da vinda para cá, e aí sim discutir isso talvez com a convocação. Como houve uma falha e nós podemos consertá-la, e aí na condição de líder do governo, peço, né, os nobres pares aí, para que nós possamos, vou eu pessoalmente conversar com o secretário Miguel, conversar pessoalmente com o secretário de Esporte e o Amarildo, e levar esse pedido para que nós, na primeira quinzena de maio, possamos trazer aqui as respostas ao requerimento do vereador Odir. Obrigado, presidente. Vereador Richa, quero dizer que nós às vezes ficamos tristes quando, que nem diz o vereador Jaime, né, quando acontece esses fatos. Não é um prazer para mim, eu acho que para nenhum vereador, ter que fazer um requerimento convocando o secretário. Não. Mas, vereador Richard, nem me espelhei. Vereador Richard, nem me espelhei em Vossa Excelência quando desta tribuna Vossa Excelência esbravejou com muita veemência e com razão quando aqui não compareceu o secretário de Segurança, né? Claro, a gente fica chateado, porque esse é o nosso dever de dar a explicação. Então, eu quero dizer, senhor presidente, baseado nisso, nós retiramos o nosso requerimento, mas espero que seja o último, porque isso é notório, isso está aí dentro dos anais da casa, ele tem que tramitar. O prefeito tem aqui um que faz a ponte, o Jalmei, que já devia ficar atencioso, olha, foi convocado, me dá aqui, leva lá, sem precisar passar o secretário e esta casa por esse constrangimento. Então, senhor presidente, eu retiro de forma democrática, mas que isso sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo. O Jalmei fica mais atento ali, quando tem, olha, vamos lá, os vereadores querem ouvir, isso é bacana, né? Aí os vereadores lá do bairro vão dizer, pois é, mas eu queria que esse complexo esportivo fosse para o meu bairro, né? Deu para entender? Então eles vêm aqui, explicam. Jalmei e presidente, eu sou testemunha de quantas nossas audiências públicas, o vereador Richard, da Comissão de Cidadania, está dando fruto. Aliás, vereadora, mais de 400 pessoas lá em Piraberaba, na São João Bosco. O Romeu, o secretário Romeu deu uma explicação. O Vinícius, lá da SAM, para acabar com aquele negócio, para finalizar, aquele negócio das pessoas estar procurando o vereador, deram um esclarecimento fantástico, de uma forma
brilhante. É isso que tem que fazer, nós não podemos nos esconder, nós precisamos saber, para isso nós fomos eleitos. Então, senhor presidente, eu requeiro a Vossa Excelência a retirada do referido convite ou requerimento de convocação. Obrigado, senhor presidente. A presidência acata e defere a retirada do requerimento 108/2019 de autoria do vereador Odir Nunes. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus as senhoras vereadoras, os senhores vereadores e servidores deste. Uma questão de ordem, o vereador Jordão. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna agora porque está tendo muitas palavras ríspidas a nós vereadores aqui, palavras medíocre, fraqueza, hipocrisia, lixo. Então eu, como integrante da Comissão de Ética, senhor presidente, eu quero uma reunião da Comissão de Ética para a próxima semana, senhor presidente, para nós tratar esse assunto. Para quê? Para que isso para que nós vereadores venhamos a essa tribuna para apresentar o nosso trabalho no bairro, porque se nós ficar aqui se criticando um ao outro, nós vamos estar se denegrindo a nossa imagem e a esta casa. Então, acho que isso tem que parar, senhor presidente, tem que parar. Eu acho que o vereador, se ele não tiver um trabalho no bairro para apresentar, sentadinho, ouve quem tem vereador apresentando o seu trabalho. Porque o que não pode acontecer mais, senhor presidente, eu peço isso encarecidamente para Vossa Excelência, que nós vereadores paramos de ficar ofendendo um ao outro aqui. Porque cada um que está sendo ofendido aqui, está sendo ofendido os eleitores que acreditaram e colocaram nós aqui. Então que isso venha parar, isso é chato. Eu não sou vereador hoje, eu não estou vereador hoje, para vir aqui estar xingando e ser xingado e ser ofendido. Eu acho que isso tem que parar, senhor presidente. Eu peço isso e quero que seja feita uma reunião da Comissão de Ética para nós tratar sobre esse assunto, senhor presidente. Obrigado. Era isso minha palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Uma questão de ordem, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, vereador Jordão, até concordo em algumas coisas com o senhor, né? Agora, a Comissão de Ética tem que ter um fato, algo para que seja levado para fazer a reunião e decidir a questão desse fato. Então, não tem, pelo que eu vi, não tem ninguém envolvido ou denunciado. O senhor pode fazer uma denúncia, daí se encontra qualquer vereador para ir para a Comissão de Ética. Agora, eu só quero lembrar o seguinte, nós temos imunidade parlamentar. Cada partido tem o seu tempo regimental aqui, e durante o seu tempo regimental, ele é livre para falar o que ele quiser. Ele fala, então tem imunidade parlamentar. Agora, quanto às questões de ofensas, eu não faço isso, não vou fazer, acho que tem que ter respeito, mas não a questão de ética. Só, presidente, eu queria aproveitar para saudar o nosso amigo, seu amigo também, Padre João Brolini, que está lá atrás, está na sessão, né? Muito obrigado. Obrigado aí pela sua presença. O diácono Tião Sebastião, lá do Costa Silva. Obrigado aí, tantos aí os visitantes que já estão aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Vereador Jaime, questão de ordem. Vereador Jordão. Senhor presidente, não é porque nós, vereadores, aqui nessa tribuna, na hora de nossa fala, nós temos imunidade parlamentares, que nós vamos estar aqui ofendendo um ao outro, senhor presidente. Então, eu quero uma sugestão da Vossa Excelência, vereador... da Vossa Excelência, que o senhor subiu aqui na tribuna e usou meu nome. Como o senhor já está 6 mandatos aqui, eu sou o primeiro mandato meu, uma graça de Deus, eu quero que o senhor me dá uma sugestão para que tipo de reunião que nós teremos que fazer para tratar sobre esse assunto, para que isso venha a parar. Eu não estou aqui querendo direcionar as pessoas, mas, poxa, isso fica feio para nós, porque quem está nos assistindo lá no bairro vai dizer, poxa, os vereadores estão se matando lá, de vez de ele vir para o bairro trabalhar,
Eles ficam lá se discutindo. Nós temos que usar essa tribuna aqui, esses microfones aqui, senhor presidente, é para apresentar o nosso trabalho, discutir sobre o nosso trabalho, sobre o que é bom para Joinville. Senhor presidente, só uma fala. Iago, por gentileza, se coloca de pé, meu querido. Que Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, continue vos abençoando, você e sua família, e que você nos traga muito mais medalhas e troféus. Parabéns. Obrigado, vereador Jordão. Ok. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 29 de abril, segunda-feira, às 17 horas, no plenário desta Casa. A sessão está encerrada.